Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Agora a gente vai falar sobre compra de imóvel novo. Ter uma casa nova, pronta para mudar, é o sonho da maioria das pessoas. Apesar dela não ter sido feita para você, é quase impossível não se encantar por aquele cheirinho de novo, tinta fresca. Infelizmente, não é todo mundo que consegue pagar por um imóvel novo. Segundo o artigo da revista Infomoney, publicado em fevereiro de 2020, para um brasileiro fazer parte dos 1% considerados ricos no Brasil, ele precisa ter uma renda de R$ 68.000 por mês. No programa de TV Irmãos à Obra, a gente vê bem essa questão da expectativa versus realidade. O casal quer sair da casa dos pais, ou estão morando com amigos, ou pagando aluguel. Eles começam fazendo sempre a lista de desejos. Eu quero uma ilha grande, um conceito aberto, lava-louças, um quintal grande. E aí os irmãos vão levar eles para ver uma casa, fino acabamento, eles ficam super animados com a compra daquela casa, até que eles descobrem que a casa custa o dobro do valor que eles têm disponível. E aí eles ficam inconformados, né? Ficam tristes. Eles são convencidos de que a verba que eles têm só dá para comprar um imóvel usado e reformar. Mas a moral da história é que se você não tem condições de comprar um imóvel novo, não desanime, não fique triste. Agora a gente vai falar sobre construir no terreno de um parente. Aqui eu coloquei construir no terreno de um parente, mas pode ser seu sogro, sua sogra, pode ser terreno de um amigo, pode ser terreno de algum conhecido, né? Acontece muito aqui no Brasil, a gente vê pessoas que constroem num terreno que não é delas. Será que isso dá certo? Por mais que você se dê bem com a sua família e amigos, preciso te falar que essa opção tende a dar problema a longo prazo. Você tá doido para casar, mas não tem terreno nem dinheiro para comprar um imóvel. Mas aí aquele seu amigo de infância que cresceu junto com você tem um terreno grandão. E aí ele te convida para você construir no lote dele, para vocês passarem o resto da vida juntos. Muito legal, né? Aí você analisa a situação, não vê problema nenhum e aceita. Devagarzinho você começa a construir a sua casa. Você consegue casar com a sua esposa, os filhos vêm, tá tudo certo, você vivendo a sua vida feliz e tranquilo. Até que um dia a mulher do seu amigo pede o divórcio e quer metade de todos os bens que eles construíram juntos. Detalhe: a sua casa está sobre o terreno dele e o terreno sendo dele, tudo que está sobre ele também é deles. Aí você já viu a confusão que vai dar, né? Você provavelmente vai perder a sua casa, porque você construiu num terreno que não era seu. Você pode até ter feito um contrato, alguma coisa assim. Quando você constrói no terreno de um parente, se a pessoa pedir o divórcio ou se o proprietário morrer, por exemplo, os bens serão divididos entre os herdeiros. Então, se mesmo assim um dia você quiser construir um terreno que não é seu, o ideal é que o proprietário desmembre esse terreno e passe para o seu nome aquela parte que ele quer destinar a você. Ele vai passar para o seu nome, você vai fazer o contrato, a escritura, o registro direitinho. E aí, se acontecer qualquer coisa dessa, por exemplo, um divórcio, for para a justiça, né, for para fazer inventário, você não vai ser afetado, porque você fez a coisa certa. Se você quiser fazer esse tipo de modalidade, você precisa contratar um advogado, especialista em direito imobiliário, é importante. Então, fica aqui um alerta: nunca construa no terreno de alguém se você não tem a intenção de passar esse terreno, essa parte do terreno, para o seu nome, porque você corre sérios riscos de perder tudo que você investiu. Agora a gente vai falar sobre a compra de imóvel antigo e reforma. Essa pode ser uma ótima opção para quem não abre mão de morar em algo próprio, porém mais barato. Quando você compra um imóvel usado, dependendo do bairro, ele pode chegar a custar metade do valor de um imóvel novo. Mas, como nem tudo são flores, a gente vai conhecer
as vantagens e as desvantagens. Casas que precisam de reforma custam menos. Geralmente, se você for num bairro que você quer morar, por exemplo, e você olhar o preço de uma casa nova e uma casa bem antiga, você vai ver que a diferença de preço, dependendo do bairro, às vezes pode chegar até metade do valor do imóvel. Você pode comprar uma casa com uma excelente localização e num bairro preferido. Você vai morar no bairro que você sempre quis, só que por um valor menor, geralmente, né? Se você quer investir num bairro promissor com baixo custo ou construir um prédio pequeno para alugar, essa é uma ótima opção. Se a casa estiver em bom estado, você vai economizar bastante, porque a parte estrutural já está pronta. Com a ajuda de alguns profissionais de acabamento, você deixa a casa novinha de novo. Agora vamos conhecer algumas desvantagens. Você só saberá o estado da casa quando começar a reformar, passar fiação nova, aí você precisa passar um cano de água novo, e aí já é tarde demais, porque você já comprou, né? Se for muito antiga, você não conseguirá reaproveitar muita coisa. Por exemplo, a parte hidráulica, elétrica, entre outras coisas, você não vai conseguir aproveitar nada. Às vezes você não consegue reaproveitar nem as paredes, porque tem casa que elas estão tão trincadas, tão destruídas, que você praticamente vai precisar fazer uma demolição para construir alguma coisa ali em cima de novo. E a casa pode ter cupins ou problemas de infraestrutura graves e caros. A gente só descobre certas coisas depois que compra o imóvel, né? Eu já vi caso aqui da vizinha, por exemplo, que ela comprou uma casa e a casa térrea não é muito grande. Ela precisou contratar um engenheiro, reforçar a casa toda, porque durante a reforma descobriu que a casa não tinha pilar, não tinha coluna. É uma coisa que vocês sempre precisam ter em mente quando vão comprar uma casa antiga. O ideal é, antes de comprar uma casa antiga, levar um profissional que conheça casas antigas, pode ser um arquiteto experiente ou um engenheiro, para que ele dê alguma olhada para ver se está tudo ok. Às vezes, o custo para reformar e construir são os mesmos, dependendo do estado da casa. Então, geralmente, quando a casa é antiga, você economiza em algumas coisas, né? Porque o esqueleto da casa, por exemplo, pode ficar de pé, mas você com certeza vai ter que arrancar todo o reboco, todos os revestimentos, tanto da parede quanto do piso. Às vezes você tem que trocar o telhado inteiro. Então, na verdade, você vai ficar só com as paredes. Nesse caso, você vai gastar muito de caçamba. Às vezes, dependendo da casa, sai mais barato demolir e começar do zero do que reformar. E aí, no final, depois da casa toda reformadinha, pintadinha, telhado novo, pintura nova, forro, as janelas você pode restaurar ou então trocar, você vai ter uma casa novinha e aí você vai conseguir aproveitar ela. Tem que fazer a jornada valer a pena, né? Então, por isso que precisa analisar cada caso. Mas, se você gosta, por exemplo, de uma casa com arquitetura antiga, é uma opção. Mas precisa sempre tomar cuidado para não cair em roubadas. Agora eu vou falar com vocês sobre comprar um terreno e construir. Comprar um terreno e construir talvez seja a opção mais barata de todas até agora apresentadas, mas talvez também seja a mais demorada se você tiver um orçamento limitado. Eu digo isso porque você vai precisar comprar o terreno e aí você vai precisar pagar o terreno. Se você pagar esse terreno parcelado, você vai precisar, geralmente, né, vai precisar acabar de pagar o terreno para depois começar a planejar a construção da casa. E isso vai atrasar bastante o seu planejamento de ter a casa própria. Mas no final eu tenho certeza que vai valer a pena. Se você comprar o terreno à vista, juntar o dinheiro durante um tempo e comprar o terreno à vista, aí você consegue começar a planejar a construção com mais agilidade. É como eu disse lá atrás, se você quiser economizar a longo prazo e fazer um projeto com a sua cara, não tem jeito, você não vai conseguir fugir muito da construção, porque é na construção que você vai conseguir fazer um projeto do jeito que você sempre sonhou. Comprar terrenos na cidade estão cada vez mais difíceis, né? Praticamente não existe mais terreno
Em São Paulo, pelo menos, você só consegue encontrar terrenos quando você vai para Grande São Paulo. Então, o que que você pode fazer, por exemplo, se você quer morar em algum lugar que não tenha terreno, você vai precisar comprar um imóvel, de preferência o mais velho possível, né, para tentar baratear esse custo. E aí você faz a demolição do imóvel e você constrói no lugar daquele imóvel uma nova casa. Essa foi a opção que eu escolhi há 20 anos atrás. Eu comprei um terreno em um condomínio no interior de São Paulo, parecido com esse que vocês estão vendo, só que o meu não estava limpinho assim, não. Demorou bastante tempo até conseguir a aprovação da prefeitura, todas as licenças de meio ambiente. Mas se você não for construir numa área que tem alguma restrição, aí é mais rápido para sair as autorizações. Construir te dá a possibilidade de fazer a casa dos seus sonhos, né? Com a sua cara, do seu jeito, do jeito que você sempre sonhou. Você tem a possibilidade de construir também parte da casa e mudar para ela e ir terminando a casa aos poucos. Assim você vai sair do aluguel, vai ter a tranquilidade de poder fazer a sua casa no seu tempo, independente do que aconteça do lado de fora e no mundo, você vai ter o seu teto garantido. Muitas vezes você consegue também comprar esse terreno direto com o proprietário, consegue parcelar em algumas vezes e muitos aceitam até o carro de entrada, se você tiver um carro para dar de entrada. Mas, como tudo, precisa tomar cuidado com a documentação. Esse item a gente vai ver um pouquinho mais para frente e eu vou explicar para vocês com o que que vocês precisam tomar cuidado. Na próxima aula, eu vou falar com vocês sobre morar de aluguel.